Saudações de Virgínio Santos, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, sou o Victor Godzilla. E sim, pessoal, não é clickbait, não é brincadeira, nada não. Victor Godzilla comprou um Renegade. E nesse vídeo eu vou te explicar os motivos que me levaram a comprar o Renegade. E antes de começar a explicar o porquê dessa aquisição, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se foi ou não foi uma boa compra. Antes mesmo até de assistir o vídeo, comenta aqui embaixo se eu tô ficando louco, se eu não tô. Manda esse vídeo para aquele teu amigo de Renegade que gosta de ir para um shoppingzinho, pra uma trilha final de semana. Mas o Renegade é ruim pra Duna. Mas o Renegade dá problema de câmbio, estraga, passa água pro óleo. O Renegade não sobe nada, atola até no meio fio. Calma, galera, não é bem assim não. Você que é inscrito mais antigo aqui no canal, já sabe que a gente passou pela chaleirinha, passou pelo Jimmy, hoje a gente tem a Savana, ou seja, tem uma série de carros e a gente fala, abre a real pra vocês os pontos positivos e os pontos negativos. E nesse vídeo a gente vai trazer pra você justamente levantar cada ponto, cada detalhe desse carro para você não cair em cilada. Bora lá, primeiro do que tudo, qual foi o motivo de eu comprar esse carro? Qual vai ser o uso dele? Vai ser um carro para o dia a dia, para algumas viagens próximas e sim, para um passeio final de semana, de areia, de duna, esse não vai ficar livre não. Essa versão é a versão Longitude 4x4 diesel, justamente por isso, por causa do uso que eu escolhi essa versão. Por se tratar de um motor extremamente confiável, que anda bem e muito econômico. Para você ter noção, nesse trecho que eu estou andando aqui agora, de misto, de cidade e de asfalto, o carro já está fazendo 12 km com litro de diesel. Uma coisa muito distante de qualquer outra caminhoneta faria. Já indo para essa parte de motorização, como eu falei, esse carro é uma versão diesel, motor 2.0 turbo diesel com duplo comando de válvula, uma turbina só, ou seja, não é biturbo, são 170 cavalos a 3.700 RPM e 35 kg de torque a 1.700, ou seja, como todo bom e velho motor diesel, o torque já vem lá de baixa. Entrar até uma curiosidade, porque muita gente está entrando agora nessa linha de motores diesel, nesse mundo de motores diesel. O funcionamento do motor diesel ele é diferente do funcionamento do motor a gasolina convencional, gasolina etanol. A vela dele não é uma vela de ignição como tem no motor a gasolina, ela não está ali mandando centelha a cada explosão, não. Ela é uma vela de pré-aquecimento, ela funciona só no primeiro momento que você funciona o carro, ou seja, naquela parte da partida frio que ele vai funcionando ali e depois ela apaga e a própria compressão do diesel causa queima, ou seja, não precisa nada de centelha. O diesel ele comprime tanto, a taxa de compressão é tão alta que ele explode. Aí nesse ponto é onde é que entra a questão dos bicos, o porquê que a manutenção de bico injetor de carro diesel é tão caro. Hoje em dia esses carros são todos eletrônicos. Antigamente, no caso da chaleirinha, ela tem um bico mecânico. Esse não, esse carro aqui ele tem um bico eletrônico e é um bico de alta pressão, de alta vazão. Com isso, ele traz um custo agregado. E sim, ele pode dar problema dependendo do diesel que você utiliza. Se você ficar utilizando um diesel de má qualidade, um diesel com alto nível de enxofre, ele vai dar problema e vai causar uma carbonização excessiva. E para resolver essa questão, eu vou utilizar um aditivo que faz um tratamento de diesel. Quem segue a gente já sabe que a gente utiliza. Não é propaganda, não é nada. Até se fica aqui a brechinha, o pessoal da XP3 quiser entrar aqui no canal, que a gente usa e recomenda o XP3, que ele faz justamente esse tratamento do diesel a cada abastecimento. E aí já fica a primeira dica se você for comprar um carro com essa motorização ou qualquer motorização diesel que seja. Como saber que o carro está com problema de bico ou não? Teoricamente não tem como você saber assim de cara, mas existem alguns pontos que você começa a observar. Uma das coisas a se observar é se o carro está fumaçando. Se ele tiver com a fumaça preta excessiva lá no escapamento, pode ser excesso de combustível. Os bicos injetores mandando mais combustível do que é para mandar e isso ocasiona o excesso de fumaça. Esses motores diesel mais atuais, mais modernos, ele tende a fumaçar muito menos do que os carros mais antigos. E do outro lado, se ele tiver com falta de diesel, ele vai ter um barulhozinho característico, um castanhadozinho a mais do que o funcionamento dele. Todo diesel tem aquele tec-tec-teczinho característico, porém, se ele tiver com a falta de combustível, ele vai fazer um barulho a mais. E com essa questão do bico, é onde é que entra a questão do orçamento. Se você vai comprar um carro desses, muitas vezes a gente tem o dinheiro para comprar um carro, só que você tem que fazer uma série de pesquisas justamente na cesta básica de peças. Se você precisar trocar os 4 bicos injetores desse carro aqui, você já vai gastar aí na faixa de uns 5 mil reais. Bem diferente dos 1.000, 1.500 que você gastaria numa motorização gasolina. Isso estou falando só na questão de peças, ou seja, se você passar para a parte de mão de obra, pode botar mais pelo menos uns 1.000, 1.500 reais aí. Por essa questão que é comum com todos os carros diesel hoje em dia, essa motorização não tem nenhum problema que você vai ter que se preocupar a mais. É uma motorização bem confiável, está aí no mercado já há um bom tempo e tem uma vasta gama de carros que saem com essa motorização. É só ter esse cuidado, esse detalhezinho
prestar atenção no combustível, porém precisa sim de uma manutenção, tudo muito certinho. Se você utilizar tanto combustível ruim como também a parte de troca de óleo, você não fizer periodicamente, você pode ter um problema. Por essa parte de motorização, os periféricos também merecem uma atençãozinha. O que? Esse carro ele tem uma característica de ter problema com base de motor. Ele quebra a base do motor, não é que o motor vai cair no chão, ele tem a base do motor desse carro, daqui a parte de cima, ela tem uma caixa de ferro, um pino e uma borracha que trabalha aqui nesse meio. Essa borracha ela quebra e cede e fica batendo ferro com ferro. Com isso ela começa a causar uma vibração excessiva para dentro do carro. E se tiver realmente estragada, até um barulhozinho na hora das trocas de marcha. E esse é justamente o segundo ponto a você observar quando você for comprar o carro. Ou seja, o primeiro, a parte de bico injetor, e o segundo, a parte dos coxins que seguram a base do motor. São três, do lado direito, lado esquerdo e lá de baixo da caixa de marcha. O lado de baixo você vai notar o quê? Quando você coloca a ré, ela dá um tranco e começa a vibrar. E os outros aqui de cima, quando você para no sinal, que o carro começa a ficar naquela marcha lenta, você segura no carro no D, ele dá uma vibraçãozinha excessiva. E por falar na caixa de marcha, esse carro ele tem uma caixa de marcha ZF9HP. Não é aquela caixa de marcha muito conhecida da polêmica do trocador de calor, que dá problema, que mistura a água com óleo. Não. Esse carro tem um trocador de calor, porém é um trocador de calor óleo-ar, ou seja, ele não passa água dentro do trocador de calor. Ou seja, nessa parte você não precisa se preocupar. Você precisa se preocupar com o quê? A quilometragem do carro. Aí onde é que entra uma grande polêmica que a gente vai entrar aqui nesse vídeo. Muita gente fala, inclusive o próprio fabricante do carro, a própria Jeep, fala que não se deve trocar o óleo da caixa de marcha desse carro. Mas aí eu vou te falar, tem que trocar sim. Isso quem fala é o fabricante do carro. Porém, o fabricante do câmbio, que é a ZF, fala para trocar com no máximo 150 mil quilômetros. E se você tiver no uso, numa localidade com mais temperatura, trazer essa troca mais para baixo um pouquinho, com a quilometragem um pouco mais baixa. Mas o porquê que os fabricantes falam que não precisa dessa troca de óleo, que essa troca de óleo é vitalícia? Vamos lá, alguns pontos. Primeiro, não é uma troca de óleo tão simples, você tem que passar por todo um processo, você tem que ter um equipamento, você tem que ter um fluido específico, ou seja, não é você chegar em qualquer oficina que você vai conseguir fazer essa troca de óleo, não. Te recomendo você levar numa oficina gabaritada e qualificada para fazer essa troca de óleo. E o segundo ponto também é a questão de o quanto a média que o pessoal roda com esses carros ao longo dos anos. 150 mil quilômetros, dificilmente você vai ver um usuário comum de um carro desse utilizando com menos de 5 anos de uso. Os fabricantes fizeram um estudo de mercado e viram que nesses 9 anos, que é o período também por tempo que o fabricante, que a ZF, recomenda a troca de óleo, ou seja, se você chegar nesses 150 mil quilômetros ou 9 anos, você tem sim que fazer essa troca do fluido da caixa de marcha. E eles viram que essa média, ou seja, da média de 16 mil quilômetros por ano, era bem tranquilo para ele dar essa garantia de uma caixa de marcha sem serviço, sem manutenção para a vida toda. Mas só que a gente mora no Brasil, principalmente aqui na região do Nordeste, que é extremamente quente, a gente não tem relatos desses câmbios com 100, 120 mil quilômetros começar a ter um funcionamento não como era como o novo, mas um trancozinho, um solavanco, um funcionamentozinho um pouco diferente. Ou seja, para teu carro vai ter um investimento aí na faixa de uns R$ 1.500 a R$ 2.000 para ter essa troca do fluido de caixa de marcha, mas isso você vai evitar uma baita dor de cabeça mais para frente. Aí onde é que entra o terceiro ponto para você ter cuidado na hora que for comprar um carro desse. Se você for andar no carro, o câmbio ZF ele já tem uma troca de marcha um pouco mais bruta do que um câmbio automático normal, um Aizinho ou qualquer outro fabricante. Ele tem uma pegada já mais esportiva. Mas se ele estiver dando um tranco excessivo, fazendo algum barulho, algum ruído, não entra não, que é dor de cabeça. Saindo dessa parte de motorização, vamos agora para a parte de suspensão. Antes de entrar a fundo mesmo na suspensão, um detalhezinho. Esse carro, por ser 4x4, ele tem toda a parte de transmissão lá na frente e tem também um diferencial traseiro. Ou seja, quando você for fazer a troca o óleo também no diferencial traseiro. Mas aí é bem em conta, na faixa de uns 150, 200 reais, você troca aqui e não tem tantos detalhes, tantas dificuldades como a caixa de marcha. E aqui vai uma dica do Godzilla. Se você vai comprar um carro, não só um Renegade, se você vai comprar qualquer carro usado, aí acima dos seus 60 mil quilômetros, 70 mil quilômetros, um carro com mais de 5 anos de uso, faz a substituição de todos os fluidos, independente, galera. A parte de radiador, a parte de fluido de freio, a parte de caixa de marcha diferencial, troca isso aí porque isso vai com certeza te evitar uma dor de cabeça muito grande mais para frente. Voltando para a suspensão desse carro é até uma parte bem em conta. Se você consegue comprar o kit completo, tanto a parte de bucha, a parte de pivô, amortecedor dianteiro e traseiro, ou aí na faixa de uns R$ 4.000. Se você levar em consideração, a gente está falando de um SUV diesel
R$ 4.000 para fazer uma suspensão completa de um carro é bem em conta. E sem falar que não é uma coisa que quebra constantemente. Vai depender muito do uso. Se for um carro que tem utilizado em fazenda, passa por muita buraqueira, essas coisas, vai ter um desgaste mais prematuro. Mas no uso normal, que é o uso que a grande maioria dos donos desse carro fazem, é bem de boa. Brasileiro tem a mania de não comprar carro acima de 100 mil quilômetros. Isso aí é por ilusão. O porquê que eu digo isso, pessoal? Você tem que tirar uma média do quanto o carro rodou. Seja um carro 2018 que está com 115 mil quilômetros rodados, dá menos de 20 mil quilômetros por ano. E fora isso, tem toda a parte de histórico de manutenção carimbada, feita na autorizada. Você tem que botar isso tudo na balança para poder ter confiança e não cair em pegadinha daquele carro 2015, 2016 com 50 mil quilômetros que foi adulterado. Os calcanhares da crise desse carro, todo mundo fala, já roda em todo canto na internet, é justamente a questão do porta-malas. Realmente ele é um porta-malas com a litragem bem baixa, são 260 litros. O pessoal faz até analogia com o porta-malas de um Sandero que são 320 litros. Só que tem um detalhe aqui a se ponderar, que é na hora do uso. O porta-malas do carro, desses hatch, de um Sandero, por exemplo, ele é muito fundo. Ele é estreitinho, ele é curtinho aqui e mais fundo. Ele é bem comprido e tem a questão do 70-30 também, do rebatimento do banco. E tem um detalhezinho também, que é isso aqui, ó. Tirou essa parte, ou seja, esses 260 litros, ele é medido daqui para baixo. Você ganha uma área muito grande e é bem mais fácil de você transportar. Até Júlia mesmo. Júlia passou um tempo com o Renegade e passou um tempo com o Sandero também. Ele fala que o uso do porta-malas é mais fácil, é mais confortável você utilizar o porta-malas aqui do Renegade do que o do Sandero. Aqui na interna do carro, eu não vou explicar tudo o que o carro tem, porque isso vai ser um outro vídeo, um vídeo de avaliação, que a gente vai tentar explicar tintim por tintim tudo que tem no carro. Eu quero fazer aqui um comparativo que possa ser que te ajude a decidir entre um carro desse e um carro zero na faixa de 90 mil reais. Que hoje em dia um carro, você consegue comprar aí um Renegade 2018 diesel nessa faixa de uns 90 mil. Com esse preço você vai comprar o que hoje em dia? Um Polo de entrada que está na faixa dos 88 mil. Só que você trazendo para cá, você já tem um carro com um volante com multifuncional, ar-condicionado digital de 2 zonas, uma central multimídia, não é essa aqui eu já troquei, já coloquei uma Pioneer, mas você já tem um carro com central multimídia, um carro que com a parte de segurança é bem mais equipada, com a quantidade de airbag, sem falar que é um diesel 4x4. Mas porém, entretudo, todavia, parafraseando Júlia, nem tudo são flores. Você também tem que verificar a questão do custo de manutenção desse carro. Esse carro você vai ter uma troca de óleo mais cara do que um Polo zero, você vai ter um custo de manutenção mais caro do que um carro desse zero. Sem falar também na questão do seguro. O seguro do carro diesel, ele tende a ser mais caro do que o seguro de um carro a gasolina. E se assim como eu, você prefere ir para um carro diesel, mesmo com esses detalhes um pouco mais caro, e tentar baratear na questão como o seguro, acessa lá o site da Minuto Seguros, o link vai estar aqui na descrição. Lá você consegue fazer o orçamento com as 17 principais seguradoras do Brasil, tudo completamente online e bem rápido e sem burocracia. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato pelo 0800, tirar todas as dúvidas e fechar o contrato ali pelo telefone mesmo. Eu tenho certeza que você já assistiu esse vídeo todo e está aí se perguntando, mas Godzilla comprou esse carro e vai deixar ele todo original? Não, né, galera? Senão eu não seria eu, né? Você conhece o canal, você sabe que todo carro que a gente pega, a gente deixa do jeito que a gente gosta. Esse carro a gente vai fazer a parte de pneu, trocar esse pneu original, que é um pneu HT, por um pneu AT. O pessoal da Pneu Fria, a gente espera contar com eles lá pra gente fazer a substituição desse. Colocar um pneu até um pouco maior. A medida aqui é um 225 55 aro 18. Eu quero partir aqui, não quero uma coisa também muito maior do que isso não. Quero um 225 60. Eu já vi que tem um X-Brizinho nessa medida igual o da Savana, da chaleirinha. Coloca aqui. Um lift também de 1 polegada, também não vai ser nada demais, não quero 2 polegadas, 1 polegada já é mais do que suficiente. Deixar até aqui o meu apelo pro pessoal da Off-Shocks, tá na hora de desenvolver aqui uma suspensão pro Renegade. Eles desenvolvem suspensões para todo quanto é carro de off-road. Pessoal, o Renegade hoje em dia tá assim, sendo procurado cada vez mais e utilizado no off-road. Não é aquele off-road severo, mas o off-road light, de passeio de final de semana, de duna, essas coisas, seja Off-Shocks, desenvolve aqui uma suspensão topada para esse carro que ele tá merecendo. Fora isso, vai ter também a questão de reprogramação. Vou fazer aqui um estágio 2 com os parceiros lá da Lira Performance. Está lá aqui um downpipe. O porquê que eu vou fazer o estágio 2. Se você acompanhou o vídeo lá da Savana, a gente fala porque eu opto por isso. No Stage 2 eu já faço a eliminação da parte do filtro de partículas, ou seja, do DPF, e também eu desligo a EGR, que infelizmente são dois cânceres que hoje em dia
tem nos motores diesel. Stage 2 com isso aí, ou seja, mecanicamente, basicamente vai ser isso. E vai ter aqueles detalhezinhos na estética que a gente tem que dar a assinatura da gente, né? E a pergunta que não quer calar, a Savana foi embora? Não, galera, a Savana não foi embora não, eu continuo com a Savana. Esse carro aqui, na verdade, é o carro da minha esposa. Ela que vai ficar com esse carro aqui no dia a dia. Porém, como eu falei, a gente vai sim fazer uns passeios, algumas das viagens com esse carro também. Inclusive, em algumas expedições, ela pode ir tranquilamente aqui como carro de apoio. Se você gostou desse conteúdo, se você estava realmente pesquisando sobre o Renegade, tem algum amigo aí pesquisando, manda lá para ele e se inscreve aqui no canal. A única ajuda que a gente pede para vocês é isso, galera. Se inscreve no canal e compartilha para o máximo de pessoas, para o máximo de grupos que você tiver aí no WhatsApp, que assim ajuda cada vez a crescer ainda mais e mais o canal. Conto com vocês, galera, beleza? Fui!